dar início à nossa aula de ciências. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o período do dia. Nós já havíamos trabalhado, tá certo? Sobre a sequência de tempo, falando sobre semanas, meses e anos, tá bom? Numa disciplina passada também falamos sobre as diferenças do tempo, sobre manhã, tarde e noite. Numa disciplina também passada, até que a gente falou sobre as condições atmosféricas. Lembram? Pois é. Na disciplina de agora que nós vamos falar, né, da atividade de ciências, nós também estaremos trabalhando sobre o período do dia, mas em cima do que ele pode afetar no ambiente, no meio ambiente, certo? Uma plantinha. Se você pegar um grãozinho de feijão e plantar hoje, daqui a 15 dias vai acontecer uma germinação, um processo de crescimento. Se ele ser aguado e for cuidado direitinho, ele vai crescer até virar um grande e bonito pé de feijão, certo? O processo do dia, do sol e da noite ajudam e auxiliam nesse processo de crescimento das plantas, tá bom? Na atividade aqui de ciências, na página 3, ele vem apresentando pra gente como exemplo que depois a gente vai estar trabalhando com a mão na massa mesmo, tá bom? A gente vai realizar a plantação de um feijãozinho, mas não é agora não. Vamos estar trabalhando bem sobre o período do dia, tá certo? Sobre o tempo. Vamos lá ler com a tia Jaque na página 3. O tempo está sempre passando e a cada dia aprendemos coisas novas, né? Crescemos e ficamos mais velhos. Eu tenho certeza que quando a gente se reencontrar, eu vou ver o quanto vocês cresceram. Apesar das fotos que eu vejo, das meninas estão mais lindas e os rapazes também, eu tenho certeza que a gente vai ver uma diferença, certo? Porque com o passar dos dias, vocês, no caso, tinha processo de crescimento, com o processo da idade, vocês vão passando as etapas, né? Vocês ainda são novos e o que a gente tinha visto, o que vocês eram no começo do ano, já no final do ano, vocês já vão estar de forma diferente. E isso é um processo de tempo, é um processo de crescimento, tá bom? Podemos perceber a passagem do tempo, observando os ritmos da natureza. Com o dia que vira noite, os cabelos que crescem e as sementes que germinam. Aqui nós temos um exemplo de um feijãozinho, certo? E esse grão de feijão, numa imagem só, a gente acha que tudo é um processo rápido, mas não, é demorado, certo? Creio que a germinação de feijão dure cerca de mais de 15 dias para sair a ponta, e assim que para chegar no pé de feijão, pode chegar a ser meses, tá certo? Dependendo da forma que ele está sendo cuidado. Então, o tempo, ele demora para passar, no caso do processo de crescimento da planta. Ele demora a crescer, mas tudo tem a sua etapa, tá bom? Vamos lá. Você viu no poema de Vinícius de Moraes que o relógio é usado para marcar a passagem do tempo e horas do dia, certo? O dia é dividido em períodos, conhecidos como manhã, tarde e noite. Também nós já vimos trabalhado sobre a questão do tempo, do período, manhã, tarde e noite, que pra gente estar trabalhando, pra gente estar sabendo que horas são, que horas eu tomo café, que é o período da manhã, e o almoço já está entrando no período da tarde, eu vou jantar, é o período da noite, tá bom? Toda essa divisão de tempo, eu também estou separando eles, não somente pela passagem do dia, né? Pela passagem do tempo que eu observo através do sol, um exemplo, mas também através do relógio, tá bom? Vamos lá ler na página 4. De manhã o sol surge e as pessoas acordam e costumam fazer a primeira refeição. Assim ela tem mais disposição para realizar as suas atividades. Lembre-se que a primeira refeição era a mais importante, tá bom? Por isso, tomem um bom café da manhã, ok? Você costuma sentir fome logo depois de acordar? Há pessoas em que elas não sentem logo essa fome ao acordar, tá bom? Mas é necessário sim que mesmo você sem sentir fome, você tenha uma boa alimentação, porque a primeira alimentação é a que vai sustentar você durante o dia, tá bom? Durante uma manhã. A manhã vai passando e logo estamos com fome de novo. É a hora do almoço, em seguida a tarde começa e até o sol se pôr. Você sente sono
logo após o almoço, se você sentir sono logo após o almoço, é um processo de digestão. E esse processo de digestão, em algumas pessoas, creio que na maioria das pessoas, elas sentem um pouco de sono após o almoço, viu? Então, isso é normal. Depois a noite começa e não vemos mais a luz do sol. Muitas vezes podemos ver a lua e as estrelas, tá certo? Essa é a rotina. Lembra-se que a gente já solicitou que vocês me mandassem a rotina para você estar observando o que você costuma fazer na sua manhã, tarde, noite, ok? Você vai estar realizando a atividade da página 5 e na próxima aula a gente vai estar corrigindo e também estaremos falando sobre a questão dos períodos do dia. Mas o que o período do dia, o que as horas, o que o tempo pode mexer no meio ambiente, tá bom? Principalmente nas plantinhas, tá bom? Beijos, primeiro ano. Até a próxima aula. Boa atividade na página 5, tá bom?